todos os pedidos aqui, vou entregar a todos os anciãos da igreja, vamos orar por esses pedidos, vamos clamar pelas na UTI, temos muitas pessoas sofrendo diversas maneiras, pessoas que não têm mais que comer, pessoas que estão com problemas familiares, problemas diversos. A igreja tem que ser luz, como estudamos na lição de escola sabatina, e na estudo da Bíblia também, temos que ser luz em meio de tantas trevas. Cada dia mais o mundo escurece e cada dia mais a igreja resplandece. Que seja esse nosso clamor de ser o sal da terra, que nós possamos ser a luz do mundo, para iluminar, não o mundo, sino para iluminar Jesus e ele possa ser bem claramente visto por o mundo. Que Deus abençoe a todos vocês, é uma alegria muito grande estar com todos e vamos começar já louvando de honra. Esse hino possa refletir bem o espírito de nosso culto nessa noite. Coloque aí seus pedidos, diga de onde é, eu vou ler logo após dessa música, depois da oração, e aí teremos então a sequência de nosso culto. Sejam todos bem-vindos. Vamos cantar juntos então esse hino, Passo de Honra. Vale ver? Vamos sair. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em
Muito obrigado por essa lindíssima música que nos ha fortalecido, saber que Deus moldeia a vida de todos nós. Estamos em uma noite de oração e há vários pedidos que já estamos recebendo pelo chat. Lili está pedindo pela vida de seu pai. Vamos orar por teu pai, Lili. Nessa semana que resta vou estar orando por ele, já não tenho meu caderno. Victor está pedindo por seus irmãos e também pede por o livramento da doença. Amém por isso. E Douglas está pedindo aí de Santa Maria por todos os irmãos da igreja. E Eliane está pedindo orar pela família Gomes. Vamos colocar a família Gomes de Eliane em nossos pedidos de oração. E agora sim, vou pedir a nossa querida irmã Fátima. Nossa irmã Fátima é diretora da igreja de Maribã. E ela tem sido um baluarte nessa igreja, que foi fechada pela pandemia, depois abriram com tanto entusiasmo e agora fechamos de novo. Mas eu quero dizer, irmã Fátima, nossa igreja não vai fechar, porque nossa igreja somos todos nós. Está aberta, nossos corações, nossos cultos permanecem abertos. Que Deus abençoe todos os projetos com os queridos irmãos de Maribã. E a senhora vai orar por vários pedidos, mas ore por toda a igreja. E quero falar antecipadamente com nossa irmã a fazer esta oração especial nesse momento tão importante. Por favor, guie-nos na oração. Vamos orar, então. Vamos orar. Eterno Deus, maravilhoso Pai, poderoso Senhor, Filho e Espírito Santo. Ó Deus de maravilhas, estamos diante do Senhor, ó Pai, com mãos estendidas. Em primeiro lugar, Senhor, para te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. E para te clamar, ó Deus, ouve, em nome de Jesus, cada um dos pedidos que te foram feitos nesse instante. Maravilhoso Rei, sabemos, ó Pai, aprendemos, querido Deus, a sua igreja, a igreja dos seus sonhos, de acordo com o livro de Atos, do capítulo 2, 42 a 47, precisa ter doutrina, precisa ter comunhão, oração, temor, deverá unânimos no templo, precisa de crescimento, Deus. E a nossa igreja só será a igreja dos sonhos de Deus, quando o poder do Espírito Santo habitar em nós. Por esse motivo maravilhoso, Senhor, estamos aqui, de mãos estendidas, clamando aos céus o poder do Espírito Santo sobre a tua igreja, sobre cada um de nós, maravilhoso Rei. Por favor, Senhor, esteja na direção do culto dessa noite, seja conosco nessa hora, que o poder do Espírito Santo prepare os nossos corações, bem como a mente e a língua daquele que vai falar conosco nessa noite, que vai trazer para nós o pão da vida. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos os fiéis cristãos, os teus filhos, os servos guerreiros que o Senhor deseja ter. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado, irmã Fátima, pela oração. Irmãos queridos, este é um momento especial. Eu anotei vários pedidos, vou pedir a meus anciãos irmãos que orem por esses pedidos. Vi que Josué Aloísio Gonzaga fez uma oração também de gratidão, orando pelas famílias da igreja de São Conrado. Nós vamos nos unir, orar por nossas queridas famílias São Conrado também. Hoje temos um convidado muito especial. Eu queria apresentá-lo agora e em seguida temos uma música especial que vai tocar nosso coração e depois da música já teremos a palavra de Deus. E no final, eu queria pedir, por favor, todos os diretores e anciãos das igrejas, vamos ficar uns 10 minutinhos, quero fazer uma consulta bem rápida. A consulta que eu quero fazer é fortalecer especificamente nossas ações prévias à Semana Santa relacionadas com a dadivosidade. Que cada igreja possa juntar o maior número de alimentos
e cestas básicas para apoiar as necessidades do nosso próximo. Nós somos a igreja de Deus, e ainda que também sofremos com toda esta pandemia, mas Deus nos tem abençoado com um pouquinho de recursos para ajudar os demais, porque Deus vai abençoar a sua igreja. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Os próximos dias vamos juntar em cada igreja esses alimentos para fortalecer a todos aqueles que estão sofrendo por essa pandemia. Ok, quero ter a honra, a alegria de apresentar o pastor Rafael Rossi. O pastor Rafael Rossi atualmente é o diretor de comunicações da divisão sul-americana. Ele é o líder que guia todas as comunicações na América do Sul. Ele que gerencia em forma geral toda a Novo Tempo e também todas as redes sociais oficiais da igreja. Ele é o responsável dos comunicados oficiais da igreja para toda a América do Sul. O pastor Rossi também é assistente da presidência da divisão sul-americana. Ele tem sido evangelista da União Central Brasileira, foi evangelista também aí na Paulista do Vale, e ele agora trabalha na sede da igreja para toda a América do Sul, e ele tem uma esposa e 2 filhas. É uma família exemplar, é um grande amigo, e para nós é uma honra tê-lo conosco. Boa noite, pastor Rafael Rossi, tudo bem? Olá, pastor Choque, como está, amigo? Prazer poder te ver, estar contigo aqui também essa noite, participando desse culto especial de oração. Agradeço os momentos que a gente teve prévios, de oração, de louvor, e assim podemos juntos abrir a palavra do Senhor nesta noite. Prazer, pastor Choque, estar aqui, aceitar o seu convite. Você sabe do carinho que eu tenho por ti, admiração também. Fico feliz de estar aqui no seu distrito, ainda que virtualmente, mas poder participar hoje à noite desse culto de forma especial. O título do tema do pastor é A Esperança Além da Crise. Vai ser um tema que vai tocar nosso coração. E para preparar este sermão, pastor Rafael, que é uma alegria muito grande ter-te aqui em Aracaju, vamos ouvir uma música apresentada por a cantora Patrícia Romania, e ela vai entonar este cântico, às vezes preciso de uma montanha. Que Deus abençoe esta música prévia ao culto desta noite, ao sermão desta noite. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar
que quer que a vida trouxesse a mim. Mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Muito bonita esta música que nos diz que às vezes as montanhas podem ser apenas uma forma de poder aproximar-nos mais de Deus. Agora sim, vamos dar a palavra ao pastor Rafael Rossi, quem vai apresentar o tema Esperança além de todas aquelas crises. Deus te abençoe, pastor Rafael. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, pastor Choque, mais uma vez pelo convite, irmãos. Boa noite a todos vocês que estão aqui conectados para a gente juntos estudar a palavra do Senhor, para juntos lermos a palavra de Deus e buscarmos nela o conforto tão necessário para os dias que nós estamos vivendo. Irmãos, o momento que estamos passando é de fato algo muito complicado. Há muita tristeza e vocês sabem disso. Vocês estão acompanhando de perto o sofrimento de tantas pessoas, tantas perdas. Eu perdi meu pai no mês de janeiro, no meio dessa pandemia. Outros estão sofrendo, passando por dificuldades, por situações. Eu tive a tristeza hoje de acordar com a morte de um colega de turma que estudou comigo, formou-se em teologia, o pastor Marcos Tosta. E quando meu pai faleceu, ele foi uma das primeiras pessoas que escreveu uma mensagem. E hoje eu escrevi para a esposa dele, para a Renata, uma mensagem de condolência, de forças pelo momento que eles estão passando. Eles tinham recentemente comprado a primeira casa deles, a casinha deles, tinham conseguido comprar, e ele conseguiu, o pastor Tosta, dormir 2 noites só na casa dele. Aí já teve que ser internado e não voltou mais, foi entubado. Nessa madrugada ele teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu. E como vocês devem ter acompanhado também, na mesma madrugada faleceu o cantor Esdras Gondim, que cantava no Vocal Livre. Ele tinha 24 anos de idade, também com Covid, teve uma parada cardiorrespiratória na madrugada. E hoje o dia foi um dia triste para nós adventistas, está sendo todos os dias triste, porque sempre estamos perdendo pessoas queridas, estamos vendo familiares nossos passando por situações difíceis, muito medo, muita incerteza, muita insegurança. Nós ficamos à mercê de um vírus que nós não controlamos, que não conhecemos, mas é nesse momento, amigos, que a gente precisa voltar os nossos olhos para a palavra do Senhor e buscar nela o conforto para a nossa vida. Sabe que, desde que essa pandemia começou, eu tenho procurado trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança.
E essa não tem sido uma busca por novas revelações ou por interpretações proféticas diferentes ou qualquer outra nova luz sobre um versículo da Bíblia que eu já conhecia. Na verdade, o que eu tenho feito, meus irmãos, é reviver promessas e certezas que a Bíblia já me deu. E essas promessas, elas são suficientes para me ajudar a superar essa pandemia sem perder a paz. Sabe que nos momentos mais duros, nos momentos mais adversos da vida, nós podemos encontrar na Bíblia aquilo que precisamos. E esses versos que nós já conhecemos, eles são suficientes para nos alimentar nesses momentos que nós mais precisamos. Uma das coisas incríveis e mais belas da Bíblia, da palavra do Senhor, é a característica que o livro tem de nos falar pelos mesmos versículos em situações diferentes e nos comunicar mensagens diferentes. Dependendo do que você passa, o Salmo 23, ele pode ter uma interpretação completamente distinta. Pode falar de um outro aspecto, pode falar de uma realidade. Por isso, quando a situação pandêmica aumenta, quando a nossa incerteza e a nossa dúvida quanto ao futuro se torna mais forte, nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra do Senhor e buscar nos textos sagrados, nos textos inspirados, a força necessária para que nós continuemos lutando, para que nós não desistamos. Falta pouco, irmãos, eu tenho certeza disso, para Jesus voltar. O que estamos vendo acontecer à nossa volta, toda essa mudança da sociedade, esse mundo que se apresenta diante de nós, são características de um mundo que se aproxima do seu fim. Como escreveu Ellen White, é possível ouvir os passos de um Deus que se aproxima. E nessa fé, com essa esperança, nós prosseguimos e continuamos, sem desistir, nos alimentando da palavra, buscando nela a esperança, buscando nela o cumprimento da promessa que Jesus nos fez. Eu quero lhe convidar, nessa noite, a abrir sua Bíblia num verso que é muito interessante para o momento que estamos vivendo. É um desses versos que eu tenho guardado no meu coração para esses momentos de crise. E você vai entender por que a mensagem desse verso é importante para nós. Tiago, capítulo 4, e vamos ler os versículos 13 e 14. Eu já deixei marcado aqui minha Bíblia com essa fitinha. Tiago, capítulo 4, versos 13 e 14. Se você está com a sua Bíblia aí, pegue ela para a gente ler junto esse versículo. Na minha Bíblia aqui, é a Nova Almeida Atualizada, tem um título. E o título da minha Bíblia diz assim, ó, A Incerteza da Vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. São essas as promessas que vamos buscar da palavra do Senhor na nossa reflexão de agora. Diz assim a Bíblia: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Veja o que interessante. Uma das lições que nós estamos aprendendo nessa pandemia é exatamente aquilo que está escrito nesses versos de Tiago. O autor nos chama a atenção para um esquecimento que pode nos alcançar, mas que não deveria. Nós não somos donos de nada. Somos apenas usuários. Ou podemos dizer que somos apenas mordomos daquilo que Deus nos dá. Nós não somos criadores, mas somos aqueles que usufruem. E usufruímos pela graça que Deus nos dá. Estamos neste mundo
apenas de passagem. E a nossa passagem nesse mundo acontece pela pura graça de Deus. Tiago começa chamando a atenção. Ei, você que está preocupado com os seus ganhos, você que está preocupado com os seus negócios, você que está dizendo, eu vou me mudar para uma outra cidade porque lá vou conseguir ganhar mais, porque lá terei melhores condições de fazer prosperar. Amigos, irmãos, irmãs, o que Tiago está dizendo é que você pode até vir a fazer isso. Não há nenhum problema, não é nenhum pecado, não é nenhum problema, não tem nada de errado você ir para uma outra cidade, você ir para lá ou para cá para tentar crescer, prosperar financeiramente. Não tem nenhum equívoco nisso. O que Tiago está dizendo é que mais importante do que ir para a cidade tal, fazer aquilo que acontecerá na sua vida, porque o amanhã é incerto. Ele diz assim, a vida é apenas como uma neblina, é um vapor que agora aparece e depois desaparece. Esse texto fala para mim de maneira muito direta nesses dias que estamos vivendo de reclusão. A nossa agenda foi completamente cancelada nessa pandemia. Viagens canceladas, encontros familiares cancelados. Eu, por exemplo, não fui passar o Natal com a minha família, não pude passar o Natal com eles por causa de exposição, fator de risco. Tudo isso evidenciou como eu não sou dono de nada. Eu não sou dono nem do fazer amanhã, mas eu não sei se estarei vivo amanhã. Eu posso pensar naquilo que vai acontecer amanhã pela manhã, mas eu não tenho certeza de que estarei vivo naquela manhã. Eu espero estar. Eu penso que estarei, mas nós não sabemos. A pandemia está rememorando a nossa limitação, a nossa fragilidade, está mostrando a nossa necessidade, está mostrando a nossa vulnerabilidade. Eu não posso achar que sou alguma coisa por onde estou, por aquilo que eu faço, porque eu sou apenas uma neblina. E se eu esqueço de que eu sou apenas uma neblina, eu passo a viver uma crise de identidade, achando que eu sou mais do que eu sou. A visão equivocada de nós mesmos pode ser, e na verdade tem sido, na vida, será que foi de fato uma perda? Eu não tenho pensado assim. Estar onde eu deveria estar, ou estar onde eu estou, é simplesmente fruto da graça de Deus. Eu sou uma neblina, e por ser uma neblina, eu preciso entender que necessito do Senhor em todos os momentos. A minha vida é incerta, portanto, eu preciso fazer dele o Senhor da minha existência. Sabe que uma vez eu estava num campuri de desbravadores, e às vezes os desbravadores fazem algumas perguntas assim muito bem pensadas, né? E um deles se aproximou de mim, era um né? E logo pensei assim, tem alguma coisa nessa pergunta, eles vão querer me pegar aqui, porque a menina estava rindo quando ele fez essa pergunta para mim. E eu falei assim, bom, tem alguma pegadinha na pergunta, mas eu não estava entendendo. Mas eu parei e me concentrei na pergunta que ele me fez. Se você fosse Deus, faria alguma coisa diferente na sua vida? E eu parei para olhar para algumas coisas que eu já vivi. Parei para pensar em algumas lágrimas que já caíram dos meus olhos. Parei para pensar nos dias tristes. Parei para pensar em situações que
depois que eu vi o que aconteceu e que não foi a resposta imediata que eu teria àquela pergunta é claro, tem coisas que eu faria diferente na minha vida, tem coisas que eu mudaria, tem coisas que eu tiraria, tem algumas coisas que aconteceram no meu passado que eu não gostaria que tivessem acontecido, há situações que eu passei que eu não queria ter passado, então eu tiraria da minha vida. Só que eu pensei antes de responder, né? Isso estava no meu pensamento. Aí eu perguntei assim, e por que vocês querem saber isso de mim? E aí a garota respondeu, falou assim, pastor, porque quando a gente diz que existem coisas em nossa vida que nós gostaríamos de fazer de forma diferente, nós estamos dizendo que Deus não tem sido suficiente. E eu falei, uau, de onde veio tal pensamento? De onde vocês encontraram isso? Onde vocês buscaram mais algo profundo? E no fim, eu tive que me render. Se eu fosse Deus, provavelmente eu faria coisas diferentes na minha vida. Mas porque eu não sou Deus, eu começo a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Até as situações que eu não gostaria. E se Ele permitiu, é porque tinha lições para eu aprender. Tinham coisas que Deus gostaria de me ensinar. Tinham coisas que Deus gostaria que eu atentasse, que eu percebesse, que eu descobrisse. Portanto, eu sou apenas uma neblina e eu preciso ter clara a minha noção, a dimensão de quem eu sou. Hoje eu estou e amanhã posso não estar. Eu sou uma neblina que no meio dos meus problemas eu posso olhar para aquilo que existe de bom e agradecer. Sabe o que é isso? É você agradecer a Deus pelos 31 dentes que não dói quando um dente dói. É abandonar o lamento, a lamúria, a reclamação. Porque se eu sou neblina, eu não posso ficar parado nisso. Eu preciso mergulhar na graça e mesmo em meio aos problemas e mesmo em meio às dificuldades, os meus lábios podem produzir louvor. A minha vida pode ser um sermão, ainda que eu tenha inúmeros problemas, ainda que por trás do meu sorriso eu esconda as minhas lágrimas. Mas é porque eu aprendi que mesmo sendo uma neblina, que hoje estou e amanhã já não estarei, posso confiar em Deus, posso confiar no Senhor. E como eu disse para vocês, no começo desse ano eu perdi o meu pai. Nós fizemos uma quarentena para não encontrá-lo, ficamos em casa sem sair antes de irmos para a casa deles, dos meus pais que moram em São Paulo, moram em Brasília. E quando eu cheguei lá, nós passamos a virada do ano, do dia 31 para o dia 1º na casa dos meus pais. E o dia 1º foi um dia muito agradável. Fizemos um culto de pôr do sol bem longo, bem bonito, cantamos hinos, tivemos um momento de pedidos, de agradecimentos. Meu pai falou coisas tão bonitas naquele culto de pôr do sol, a gratidão que ele tinha a Deus pelas bênçãos, por estarmos juntos naquela virada de ano. E no dia seguinte, às 9 da manhã, ele seria entubado e nós não mais conversaríamos com ele. E ficou tão claro para mim que a vida é uma neblina, que a vida é uma incerteza. Sabem, amigos e amigas, há muita gente que na revolta, no medo, na incerteza, dizem que não estão entendendo o silêncio de Deus. Sabe que aqueles que me escrevem dizendo assim, pastor, por que Deus está em tanto silêncio nessa pandemia? E a minha resposta é, que silêncio? Deus não está em silêncio. Porque Ele não está fazendo o que alguns pensam que Ele deveria estar fazendo. Isso não quer dizer que Deus não esteja agindo. Eu vejo que Deus está evidente. Deus está se mostrando como aquele que controla a história. E Deus está, não se engane, conduzindo tudo para o cumprimento das suas promessas. Não importa o que você seja. Lembre-se, você é uma neblina. Eu sou um pastor neblina. Você é neblina. Por isso, tudo deve ser sempre permeado pela graça
de Deus. Se eu não sei o que vai acontecer no minuto seguinte, é no agora que eu tomo as minhas decisões mais importantes, porque agora eu estou e depois posso não estar mais. O que essa pandemia tem mostrado para a humanidade como um todo, o que essa pandemia tem mostrado para a igreja, primeiro, que a vida é curta. Portanto, viva intensamente a sua vida. E nós descobrimos que a vida intensa para ser vivida é aquela vida que nós vivemos ao lado do Senhor. Somente essa vida tem sentido. Somente essa vida é a verdadeira vida. Segunda coisa que estamos aprendendo, a morte é certa para todos nós. Alcança ricos e pobres, brancos e negros. Todos. Não tem jeito. Jovens e adultos, idosos e crianças. Todos. A morte chega para qualquer um. Portanto, se a morte é certa, se ela é uma realidade da qual nós vamos ter que conviver, eu preciso cuidar da vida que eu tenho, porque ela é curta. E se a morte é certa, eu preciso preparar-me para que no dia que a morte me encontrar, me encontre preparado para desfrutar a salvação que temos em Cristo Jesus. O que mais eu aprendo dessa pandemia? Que os empregos são temporários. Os empregos passam. Nós estamos passando por muitas instabilidades econômicas. Eu sei que tem gente que está aqui nesse culto agora e que está muito preocupado. Está preocupado com o seu emprego, está preocupado com a sua empresa, se vai fechar, se vai abrir. Tem gente aqui que está pensando no auxílio emergencial. Será que eu vou conseguir ganhar? Será que isso vai fazer tanta ajuda para mim? Vai fazer tanta diferença na minha vida? Os empregos são temporários. Nós temos e depois podemos não ter. Uma hora existe, outra hora não existe. Então você fala assim, pastor, é difícil, eu sei, amigos. E sei também que um dia nós, pastores, todos já não teremos mais também os nossos empregos. Porque são temporários. Caminhamos rapidamente para o fim. E o que nós mais temos que fazer agora é o preparo. Porque descobrimos nessa pandemia que riqueza mesmo é ter saúde. Isso é o que mais importa. Se você tem saúde, você tem tudo. Porque se você não tem saúde, o que adianta o resto? De que vale as outras coisas se eu não tenho saúde? O amanhã não é garantido. O que temos é o agora. O que temos é esse minuto. E, portanto, esse sermão, ele precisa ser um sermão urgente a ser pregado para todos nós. A decisão necessária deve ser tomada agora, e não depois, e não amanhã, e não na semana que vem. Porque se o amanhã não é garantido, eu preciso estar preparado neste momento. E lembre-se, tudo acontece rápido demais. Veja como essa pandemia mudou a nossa vida de um minuto para o outro. Isso me dá certeza, me dá garantia e me dá segurança de que os eventos finais que estão descritos na palavra do Senhor, eles não demorarão a acontecer. Eles podem acontecer de um momento para o outro. Eles podem ser instantâneos. Termina e acontece rapidamente. Por isso, valorize a sua família. Valorize aqueles que estão próximos de você. Cuide daqueles que estão mais perto de você. Se queremos evangelizar o mundo todo, precisamos começar com a nossa própria casa. O que aprendemos nessa pandemia e o que estamos vendo é que o mundo precisa de mais empatia. O mundo precisa que sintamos as dores uns dos outros. Uma característica que Jesus falou em Mateus capítulo 24, dos últimos dias, é que o amor de quase todos esfriaria. Sabe por que Jesus não falou o amor de todos vai esfriar, mas sim de quase todos? Porque a esperança que nós temos é que o amor do mundo esfrie, mas da igreja continue sendo cada vez mais forte, cada vez mais quente, cada vez mais vivo, olhando para as pessoas, cuidando daqueles que estão à nossa volta, porque o mundo precisa de mais empatia. Num tempo onde nós somos muito tecnológicos,
nunca se exigiu que fôssemos tão humanos. Quando tudo é tecnológico, nós precisamos cada vez mais do toque, da proximidade. Mas agora não dá, pastor, nós estamos distanciados, é verdade. A tecnologia nos separa. Eu estou aqui falando para telas diferentes, vocês estão aí em diferentes lugares, em Aracaju. Não sei se tem gente fora de Sergipe também aqui na sala. Nós estamos em diferentes lugares, mas estamos conectados pela tecnologia. E toda a tecnologia que a gente usa está exigindo de nós cada vez mais a humanidade. Que olhemos uns para os outros, que cuidemos uns dos outros. É o que podemos dizer de gente cuidando de gente. É eu cuidando do meu irmão, é eu cuidando daquele que está à minha volta. Porque se precisamos ser mais humanos, é porque sem Deus nós não somos nada. A pandemia evidenciou tudo isso, dessa vida passageira. Hoje você está, amanhã você não está. Portanto, não há que demorar para as decisões mais importantes da vida. Se, como neblina, nós vivemos, se a nossa existência nesse mundo é muito rápida, se podemos ser mudados de um momento para o outro nos nossos planos, ter pressa para ser feliz é urgente. Deus quer que você seja feliz. E a felicidade de Deus não é só apenas a felicidade da eternidade, mas a felicidade agora. Quando a Bíblia fala assim, o que é você? Você é apenas uma neblina que hoje aparece e amanhã desaparece. Portanto, não fique lamentando pelos problemas desse mundo. Diferentemente disso, como Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. E depois ele diz assim, novamente digo, alegrem-se. A nossa alegria está em Cristo, a nossa alegria está no Senhor, porque se eu saio do Senhor, eu fico apenas como uma neblina, mas se eu sou uma neblina no Senhor, eu sou uma neblina que vive na promessa de viver eternamente, onde eu entendo que a minha existência não é apenas essa, onde a minha passagem nesse mundo não se resume aos anos que eu aqui estarei, mas eles se multiplicarão pela eternidade que com Cristo estarei, com ele desfrutarei. Portanto, eu posso me alegrar, ainda que existam problemas no mundo, ainda que os meus olhos estejam com lágrimas, eu me alegro, porque eu vivo numa promessa, eu vivo com a certeza do cumprimento da volta de Cristo. E não penso no cumprimento de Cristo na próxima geração, mas eu penso na volta de Cristo nos dias da minha geração. Há um texto de Pedro muito interessante, está em 1 Pedro 4,13, onde ele diz assim, alegrem-se na medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo. Olha só, como é que eu posso me alegrar no sofrimento do outro? O que Pedro está dizendo é, o sofrimento do Cristo é a sua alegria, porque o sofrimento do Cristo é a certeza da sua eternidade. Portanto, nesses dias de pandemia, trabalhe muito com o seu pensamento. Trabalhe muito com aquilo que você coloca para dentro de você. John Milton escreveu um livro chamado Paraíso Perdido. E uma citação do livro, ele diz assim, a mente é lugar em si mesma e pode fazer do céu um inferno e do inferno um céu. Em outras palavras, você pode olhar para situações que estão à sua volta, ainda que sejam situações de tristeza, de dor e de problemas. Você pode olhar para tudo isso e ser feliz. Você pode olhar para tudo isso e encontrar paz. Mas isso vem aqui para a mente, vem para aquilo que você coloca para dentro do seu coração, aquilo que está na palavra do Senhor. Se somos neblina e tudo logo desaparece, ser feliz é uma urgência. Uma outra coisa, amigos, que eu tiro para a minha vida é que nessa pandemia nós estamos entendendo que a igreja precisa investir e fortalecer o processo de ensinar os membros a viverem a sua fé, independentemente das circunstâncias. Eu não posso estar
vigoroso em minha vida espiritual quando tudo está bem e estar desanimado da minha vida espiritual quando tudo está mal. Esses altos e baixos da vida espiritual significa ainda infantilidade na nossa espiritualidade. Quando você desenvolve maturidade, quando você se torna um cristão maduro, um cristão com solidez na palavra, um cristão que vive a fé, ele entende que ele está com Cristo independentemente de qualquer circunstância. Não é o mundo exterior que vai determinar a minha fé interior, porque a minha fé interior é que vai determinar como eu vou enxergar o mundo exterior. Quando eu tenho fé, tudo muda à minha volta. Quando eu tenho fé, a minha percepção da realidade já não é mais a mesma, porque eu não vivo para esse mundo, porque eu sei que aqui eu sou apenas uma neblina, mas eu posso ter a eternidade com Cristo. Aprendemos nessa pandemia, amigos, como estudar melhor a Bíblia. E estudar a Bíblia para nos autoalimentar e não depender tanto do alimento espiritual vindo de sermões. Cada um de nós precisa saber preparar e digerir o seu próprio alimento espiritual. Um alimento que seja sólido, que nos dê base, que nos dê forças. Aprendemos nessa pandemia que fazer o culto pessoal e o culto familiar é fundamental. Quando os cultos forem proibidos definitivamente, se aprendemos a fazer os nossos cultos pessoais e familiares, nós saberemos como ter o nosso momento devocional que vai sustentar a nossa fé. Nesse momento, muitas das nossas igrejas estão fechadas por uma pandemia, mas em breve elas estarão fechadas por liberdade religiosa, por perseguição. Agora é por causa de um vírus. Ordem mundial e decidiu viver somente de acordo com assim diz o Senhor. Aprendemos nessa pandemia como tirar o melhor proveito do estudo da lição da escola sabatina, pois esse estudo é o que nos une doutrinariamente como igreja mundial, e isso se torna essencial no momento onde os nossos encontros físicos estão limitados, onde a gente não pode estar junto, onde os nossos pequenos grupos não podem se reunir como se reuniam antigamente. A lição da escola sabatina é esse fio condutor que faz com que eu e você tenhamos o senso de pertencimento a uma mesma família. Nós caminhamos juntos, nós estudamos juntos, nós conversamos sobre os mesmos temas. Nós estamos aprendendo sobre as mesmas realidades, estamos nos aprofundando no livro de Isaías, compreendendo verdades enormes da palavra do Senhor. No momento de pandemia, amigos, irmãos, irmãs, nós entendemos que ser fiel nos dízimos e nas ofertas não é apenas para o momento quando as coisas estão indo bem, mas é o nosso compromisso com Deus e não com a denominação, e não com a instituição, e não com o pastor, e não com os anciãos, é o seu compromisso com Deus. Dízimo e oferta é uma questão sua com o Senhor. A igreja entendeu também nessa pandemia a necessidade de fortalecer o serviço ao próximo. Em situações como a que estamos vivendo, cada um de nós precisa ser guardador de seu irmão. Há pessoas que estão passando necessidade em todas as áreas. E a igreja, muitas vezes, não tem como controlar ou saber de tudo, mas um irmão pode cuidar do outro, pois cada um conhece aqueles que estão mais próximos. Precisamos, irmãos e irmãs, incentivar e viver o espírito da igreja apostólica, onde todos se importavam com cada pessoa e cada pessoa se importava com todos. Essa quarentena que estamos vivendo, essa pandemia, para mim, é um treinamento introdutório para situações que ainda vamos viver num futuro muito próximo. E é bom que aprendamos algumas dessas lições de sobrevivência, porque quando a situação apertar de verdade,
não haverá igreja para cuidar de nós. Não haverá pastor para cuidar de nós. Nós teremos que cada um cuidar de si mesmo. Vimos nessa pandemia que a família é essencial em todos os sentidos. Assim como vocês, eu também já sabia disso, mas é sempre bom relembrar. É sempre bom verificar a saúde emocional e espiritual da nossa família. Em situações como essa pandemia, todos somos afetados, porque somos iguais perante Deus. O único tempo que temos na vida é o agora, diz Tiago. A vida é apenas uma neblina. E se a vida é apenas uma neblina, perdoe. Não se contamine com a mágoa. Não se contamine com a ira. Não se contamine com a injustiça ou com o sentimento de vingança. Quem não perdoa se transforma em túmulo do outro que está morto em ti. Portanto, se você precisa pedir perdão, peça perdão. Não minta para si, fingindo que nada está acontecendo. Se você fez algo para alguém, ou se algo precisa ser corrigido com alguém. As crises nos unem. Talvez por isso que Deus as permite. Para nos preparar para enfrentar momentos piores antes da libertação final. As crises nos fazem parar para pensar. As crises podem nos ajudar a sermos melhores. Em momentos como o que estamos vivendo, não é a hora de perguntar o que a igreja pode fazer por mim, mas estar disposto a fazer mais por Deus e pela sua missão. Recentemente eu li um livro que chama Louco Amor, muito interessante, escrito por um pastor chamado Francis Chan, e ele conta histórias de pessoas que viveram a paixão por Cristo. E uma das histórias que ele conta é de Nathan Barlow. Ele, junto com a sua esposa Doris Barlow, com um filho e 3 filhas, foram para a Etiópia em 1945. Dr. Barlow era médico e pastor. O desafio dele era revitalizar um hospital numa cidade chamada Sodo. E lá também cumprir a missão de pregação do evangelho. O Dr. Barlow foi o único médico para quase 1 milhão de pessoas e usou todas as suas habilidades para servir a todos que iam até ele. Esse homem trabalhava dias, às vezes sem dormir, sem ir para sua casa. Tal era a necessidade, como muitos dos nossos profissionais de saúde estão vivendo esses dias. O cansaço, o estresse, a exposição, o sentido de insignificância e pequenez diante de uma doença que pouco se conhece e sabe até então. Dr. Barlow, uma vez ficou com dor de dente e teve que sair da cidade para encontrar assistência odontológica. Quando ele chegou no dentista e o dentista disse que o tratamento seria complicado e que demoraria alguns dias, o Dr. Barlow pediu que ele não queria ficar muitos dias lá porque ele tinha que voltar para Sodo. Ele tinha que voltar para o hospital que ele estava revitalizando, ele tinha que voltar para pregar o evangelho para aquelas pessoas. Então, ele, num desses atos de louco amor, e aí justifica o título do livro, ele pediu que o dentista arrancasse todos os dentes da boca dele e lhe desse dentaduras. E o dentista falou assim, por que você quer isso? E ele diz assim, eu não posso ficar muito tempo aqui, eu preciso voltar para lá. Então, portanto, arranque todos os meus dentes, me dê uma dentadura, porque eu não posso perder tempo mais para cuidar dos meus dentes enquanto eu tenho pessoas para evangelizar. Esse homem foi o primeiro a ajudar as pessoas de Sodo e passou a vida inteira fazendo isso. Teve um ato que o dentista fez contrariado de arrancar todos os dentes e colocar uma dentadura. E quase ninguém sabe dessa história. Viveu fielmente por tantos anos,
sem reconhecimento algum, sem aplauso de ninguém, porque ele entendeu qual era o papel dele, ele entendeu qual era a missão dele. Irmãos, unidos, podemos resolver melhor os nossos problemas. Podemos buscar juntos soluções melhores, porque entendemos nessa pandemia que salvação é para todos. Salvação é chegarmos juntos. Nesse instante, quando a gente rememora que somos apenas uma neblina, que precisamos renovar a entrega, buscar maturidade na caminhada com Cristo, porque afinal é isso que importa. É isso que realmente contará no final de todas as coisas. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, Deus querido, Pai nosso, obrigado por ter falado ao nosso coração. Obrigado pela mensagem que salta da Tua palavra e que nos dá esperança, que nos motiva a continuar na jornada sem desistir. Muitas lágrimas. Às vezes, ficamos com medo daquilo que vai acontecer. Temos incertezas, temos inseguranças. Mas olha para nós, Senhor. Olha para a nossa vida. Abençoa-nos nesse momento. Que as nossas decisões sinceras e genuínas sejam tomadas para que Cristo possa resplandecer em cada um de nós. Para que a bênção e a paz, que excede todo entendimento, alcance a nossa vida nesse momento. É por isso que nós nos colocamos diante do Senhor. É por isso que nós nos entregamos completamente ao Senhor. Permanece, portanto, conosco. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.